Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E aí, gente, o que vocês acharam do resultado do paredão? E, ó, Vinícius admitiu interesse na Renata. Vou contar isso aqui pra vocês. E também, gente, vamos passar pelas enquetes, porque Dona Delma está no paredão. Então, gente, Dona Delma no paredão, ela que pediu tanto pra ir pro paredão, né? Tanto, falou que se o Jean saísse, ela batia, apertava o botão lá, tá no paredão, né? Então, deixa aqui nos comentários quem você quer eliminar nesse paredão. Renata, mais uma vez, tá nesse paredão, né? Tá no paredão. E olha, gente, quem ficou bastante emocionado hoje foi o Diego e a Vitória, tá? Daqui a pouquinho a gente vai passar pelas enquetes também. Vamos falar sobre o Vinícius, tem muito assunto aqui hoje, hein, gente? Ó, a Vitória, gente, ela ficou chocada, né? Porque ela continuou no programa. Aí, gente, ela falou assim, ó, agora, gente, eles são top 5, né? Vitória, Diego e o João Pedro, top 5 já, né? Agora vai definir entre Delma, Guilherme e a Renata para ver quem que vai ser top 5 também, quem vai deixar o programa, né? Mas os dois, gente, ficaram muito felizes porque são top 5. Teve até uma cena bem engraçada do Diego, ele dando umas corridinhas assim, gente, comemorando que é top 5, né? Vamos falar um pouquinho do Vinícius, depois a gente passa pelas enquetes? Ó, gente, o Vinícius, o Gil perguntou pro Vinícius se ele não deixou de fazer alguma jogada que pudesse ter deixado ele dentro da casa, né? Aí o Vinícius, inclusive, falou assim que poderia sim, né? E a jogada é qual, gente? A jogada que era a de ter falado para o João Pedro indicar outra pessoa que não fosse a Vitória, porque assim a casa indicaria a Vitória, né? Ou então ele não ter imunizado a Delma, porque a Delma, que já tinha pedido tanto para ir no paredão, ele tivesse imunizado o Guilherme e deixado a Delma disponível para votar, já que ela estava pedindo tanto para ir para o paredão, né? Aí o Vinícius falou assim: mas eu me coloquei numa posição de que era meu grupo e eu poderia ter sido visto, né, como uma pessoa falsa, porque ele queria se proteger, se ele tivesse pedido o João, né? Aí o Vinícius falou assim: eu pensei, mas a Vitória não votaria na Delminha, mesmo ela pedindo, e Diego também não, já estava muito claro. Aí o Gil falou assim que poderia ser que votava, né? O Vinícius também, gente, viu o ranking, né, dos eliminados, ficou chocado com a Camila, né, com a porcentagem da Camila. Ele não sabia ainda que era essa porcentagem. Ele não é do grupo da Renata, né, e não ficou sabendo. O Vinícius, ele fez a pergunta seguinte, que ele quer saber do público. A Xuxa me conhece? Essa é a pergunta que o Vinícius quer saber, se a Xuxa conhece ele. E o Vinícius, gente, ele revelou que tinha, sim, um interesse amoroso na Renata em algum momento do jogo. Ele falou assim, ó, eu já falei o tanto que eu queria entrar e falava muito para a Aline. Eu sabia que a Aline ia ser a primeira pessoa a formar casal e estava claro desde o começo. Mas a paixão em um jogo como esse interfere muito. Poderia dar super certo, mas poderia dar super errado. Aí o Gil falou assim: mas você ficou afim dela? Fale comigo. Aí o Vinícius falou: fiquei. A gente percebe no olhar quando tá tendo essa desenvoltura, essa entrega. Mas pensei: daqui a pouco, vai dar errado. O homem só se lasca. O homem vai ser o escroto. E o Gil falou, gente, que se eles tivessem ficado, não tinha pra ninguém, tá? Vocês concordam com isso ou não? Que se eles tivessem ficado, não tinha pra ninguém. O Gil também contou, gente, que o Vinícius também foi chipado com o Matheus, né? Aí o Vinícius assim, ah, não, o Matheus é um cara muito legal, a gente tem a mesma vibe de maluco, de aloprado, mas que não rolaria nada, não. O Vinícius, gente, também ele assistiu o VT, né, da Eva narrando tudo que o Vinícius fez com ela no jogo, de ter vetado ela da prova do anjo, de ter votado nela, de ter colocado ela no paredão, enfim, né, do Big Fone lá, ter colocado o alvo nela, várias coisas. E ele falou assim que a única coisa que aconteceu é que não é que ele tinha uma perseguição contra ela, é porque ela sempre estava na hora errada, tipo assim, tinha o João, a Renata e ela, e ele preferia pôr ela, entendeu? Ele explicou dessa forma. Ele também viu, gente, a questão da pomba suja, né? A doninha falando lá do negócio da pomba suja e a senhora, né, falando da questão da pomba suja, desculpa, gente. E aí ele respondeu falando que claramente ele estava falando sobre o Diogo, né? Que claramente era sobre o Diogo que ele estava falando ali.
E, ó, gente, o Vinícius mandou uma explicação direta para a Vilma sobre a história da velha sonsa, né? Foi da velha sonsa, desculpa, não foi da pomba suja. Foi da velha sonsa, porque eles falaram tanto da pomba suja lá que ficou na minha cabeça. E a Ceci falou assim, pediu para ele olhar para ela e explicar para ela, né? Aí ele foi e explicou para ela que ele estava falando sobre o Diogo, não sobre ela, né? E também, gente, o Vinícius explicou o que deixou no ar no Sincerão em que ele e Diogo tiveram um confronto, né? Porque mostrou o confronto dele com o Diogo, né? Todas as coisas, o Diogo falando que ele era manipulador, que ele gostava de manipular. E ele falou assim, ó, ele não tinha direito de tratar mal uma pessoa que estava do lado dele, que poderia ter influência das meninas falando, não fica com ele, mas ela ficou do lado dele. Aí ele falando assim que quando ele chama o Diogo de covarde, era por isso, né? Porque ele tratou mal a Aline e a Aline o tempo todo estava defendendo o Diogo, né? Aí o Gil falou assim: "E por que tu falou não vou falar aqui? Não vou falar aqui" e ficou meio assim, conta a fofoca. Aí o Vini falou assim: "Era essa situação mesmo. É a conversa que ele tem com ela na sala." Aí Gil ainda questiona se não tinha mais alguma coisa, né? E ele falou que era por causa da lentilha que ele falou aquilo com o Diogo, tá, gente? Aí ele falou assim: não foi uma suposição de olhar que a Aline teve na festa, mas foi na relação isso. Foi sobre a forma que ele tratou ela. Eu achei que não deveria ter tratado como ele tratou, né? Então, deixou claro isso aí. A Aline também apareceu lá, mandou um recado para ele, né? Que tá tudo bem, que não sei o quê, que tá tudo ótimo. Eles falaram que a Aline tá fazendo publi já, que ela tá super bem aqui fora, né? E o rapaz chorou, se emocionou bastante. O Vinícius, gente, ele comenta sobre ter revelado ser bissexual dentro do BBB 25, se emocionou ao descobrir que está sendo apoiado pela família, né? Ele falou assim: foi como eu falei. É como se eu tivesse que passar minha vida inteira sendo melhor do que eu conseguisse para ser, talvez conseguir ser, não supriria, né, expectativas da família, né? Que o medo dele era esse e tudo mais. E o Gil falou que pode garantir que a família dele tá muito orgulhosa dele, né? Que não tem nada disso, não, tá? Já na casa, gente, na casa, vou contar um pouquinho o que aconteceu na casa para vocês, né? Que senão esse vídeo vai ficar gigante, vocês nem vão querer assistir. Depois deixa aqui, gente, vocês preferem vídeo mais longo ou pequeno mesmo? Ó, o Guilherme, gente, disse que está tranquilo. Ele falou assim, ó, eu vou fazer de tudo para não deixar minha bateria descarregar. Perder Vini agora, Vini tava para mim como você, Vitória, tava para o Diego. Eu sei que vou ficar nervoso na terça-feira. Parece que fico mais nervoso quando vocês vão pro paredão. Eu estou tranquilo mesmo. Falou o genro. E a Delma falou assim, gente, eu estou tranquila. Sempre disse que não se ganha o BBB com amor, com essas coisas. E o Guilherme falou assim, o BBB nem acabou, mulher. Por que tu tá falando essas coisas? O Guilherme, gente, ele questionou o João, né? Na verdade, o João chegou para ele para poder conversar, né? Falando que só indicou ele mesmo, porque ele era uma das pessoas que indicaria ele também. Então, resolveu indicar ele. E ele falou assim que nesse momento ele não indicaria o João. Falou assim, que só indicaria o João porque não tem outras possibilidades. Seria só o João ou a Renata. Mas que ele não faria isso, que seria mais coerente se ele tivesse indicado outra pessoa. E o João falou assim: ah, mas é isso, não tem muito o que fazer agora, todos vocês ali votam em mim, só a Delma, que eu acho que se ganhasse o líder, não me colocaria direito, colocaria a Renata, e pronto, tá? Então foi isso que aconteceu. Foi aberto lá o quarto do líder também. Deixa eu colocar aqui para vocês verem o quarto líder, para a gente já mostrar as enquetes aqui, gente. Já tem mutirão sendo levantado, né? Gente puxando mutirão. Acho que nesse paredão vai ser um pouco mais tranquilo para Renata, porque a Vitória não tá, né, gente? Que a torcida da Vitória e da Renata é pauleira, tá, gente? É pau a pau mesmo. Olha aí, gente, o quarto do líder, né? O João Pedro. Isso aqui é um videozinho, gente, ele gangorrando na rede, tá? Olha aí, eu amo a rede, gente. Quem gosta de rede aqui? Ó, aí apareceu a família dele, né? O João Gabriel, ele, o pai dele, os irmãos, né? Ele super feliz. Ele levou pro VIP a Delma e a Renata, tá, gente? Essa é uma pessoa que ele levou. Ó, teve também lá no bate-papo eliminado, gente, no Sincerão, o Vinícius opina sobre o público. Quem vai ganhar o BBB 25, ele falou o Guilherme, e quem não ganha de jeito nenhum, ele falou a Vitória, né? Então é isso.
Então, ele acha que quem não ganha de jeito nenhum é a Vitória. Ó, agora vamos passar, gente, pelas enquetes pra gente poder dar uma conferida aqui. Deixa eu colocar aqui pra vocês poderem ver junto comigo. Ó, gente, aqui no nosso canal, a Delma tá saindo com 76%, o Guilherme ficando com 8% e a Renata ficando com 15%, tá? Ainda tá pouco, são poucos votos, né? São 5.200 votos, tá? Então, por enquanto, tá isso aí. Vamos ver mais alguns aqui. Ó, gente, aqui no canal do Blitz do Edu, a Delma tá saindo com 74%, o Vinícius, o Guilherme ficando com 9% e a Renata ficando com 18%. São mais de 26 mil votos lá no Blitz do Edu, tá, gente? Votei aqui na Delma, né? Não é por nada, não, mas votei na Delma. Bora ver mais um aqui. No canal Bora Comentar, a Delma tá saindo com 75%, tá todo mundo mais ou menos a mesma coisa, né? São mais de 32 mil votos. O Guilherme ficando com 8% e a Renata ficando com 17%. Também deu a votinho aqui na Delma. Bora ver só mais uma aqui, gente. Vamos ver se tem enquete aqui, o mutirão. Aqui, gente, na Web TV brasileira, o Guilherme tá ficando com 7%, a Delma saindo com 78%, a Renata ficando com 14%. São mais de 32 mil votos aqui, ó, na Web TV também 32 mil votos. Então, ó, no YouTube, a Delma tá saindo, com certeza, tá, gente? Vamos conferir os mutirões aqui, gente, porque, ó, a Renata tá com 16 mil comentários, só tem um mutirão até agora, né? Que foi há 1 hora atrás. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Só tem esse mesmo. Mas, gente, eu tava vendo mais cedo que a padaria puxou um mutirão para Renata. Eu não tinha visto, não. Vocês tinham visto isso? De amanhã eu vou trazer aqui para vocês, mostrando aqui. Deixa eu ver aqui, peraí. Aí para vocês verem, ó, ainda era fora Vinícius, né? Padaria mais balé. Uniu aí a padaria com balé, ó, puxando mutirão fora Vinícius, tá? Quem puxou também, gente, foi a Tati Girl, não sei falar o nome direito não, tá, gente? Uma cantora lá que puxou também. E olha aí, gente, pessoal, Tati Girl, né? Puxou também para ela, ó, um estágio lotado, né? O show lotado. Agora vamos ver aqui o mutirão da Delma, para ver se ela fez. Ó, gente, da Delma, voto único, 61. Não fez mutirão não, tá, gente? Dona Delma não fez mutirão ainda não. Vamos ver o Guilherme? Que, na verdade, do Guilherme e da Delma vai ser a mesma coisa, né? Mas ainda não puxou. Ah, esse aqui é um mutirão, ó. 2 votos. Somos fora Renata. Tá aqui, ó. Somos fora Renata. 2 votos. Depois eu vou ver direitinho se tem outro aqui, gente. Peraí, que não é possível. Bom, gente, eu não achei outro não. Amanhã, se eu achar, eu trago para vocês, tá? Ó, já saiu a primeira parcial do Votalhada, tá? A média aqui do Twitter, a Delma o Guilherme tá ficando com 10,8, a Delma saindo com 60,34 e a Renata ficando com 29, tá? Tem poucos votos ainda, ó. 126 mil votos já, tá? Aqui no YouTube, gente, a Delma tá saindo com 74,99, o Guilherme ficando com 8,66 e a Renata ficando com 16,35 aqui no YouTube, tá? Vamos ver mais um aqui. No site, gente, no site o Guilherme tá ficando com 21,59, a Delma saindo com 50,20 e a Renata ficando com 28,21. Lembrando que é a primeira parcial, né, gente? Saiu agora 1h30 da manhã. Ó, juntando tudo, né, a média ponderada, sites, YouTuber, Twitter, ainda nem tem a média do Instagram e nem do Telegram, de outros ainda não tem não, tá? Tá assim, ó, o Guilherme tá ficando com 13,27, a Delma saindo com 63,36 e a Renata ficando com 23,36, né? São mais de meio milhão de votos já, tá? Então é isso aí, né, gente? Por enquanto, tá dando Dona Delma saindo, né? O que vocês acham disso, gente?
Vocês estão votando aí pra Delma ficar, pra Delma sair? Qual que é a torcida de vocês aí? Ó, gente, agora vamos ver o tanto de seguidor que o Vinícius ganhou, porque ele viu lá no bate-papo, né? A quantidade de seguidores que ele ganhou. Deixa eu colocar aqui pra gente poder ver. Já vamos encerrar, porque... Olha aí, gente, o Vinícius, ele entrou com 7.271 seguidores, tá? E ele saiu com, vamos ver aqui, 865 mil seguidores. É bem capaz que ele chegue a 1 milhão, né? Aí ele gostou, né? Falou: ah, tá legal, almejei 1 milhão, tá até perto. Aí o Gil falou assim: a Aline é a única até a última atualização, a única pipoca a bater 1 milhão. Inclusive bateu 2 milhões. E ele falou que massa e tudo mais, né? E a pergunta que ele fez, né? Se a Xuxa conhece ele, responderam por ele só: não sei, mas Larissa Manoela sim. E puxou o voto, fica Vinícius. Vini, eu já não lembro de você no BBB. Quem dirá Xuxa? Você foi planta e sombra da Aline. Falou o Júlio, outra resposta que ele ganhou, né? E que, ó, Vini, a Xuxa é pouco. Você tem fã na Inglaterra, se toca, né? Mais um respondeu assim, ó, Vini, não sei se a Xuxa te conhece, mas no show do BBB, você foi a lua de cristal mais linda. Brilha muito aqui fora. Ó, gente, e no Twitter, tem hashtag falando é pouco, tá? Deixa eu colocar aqui pra vocês verem aqui, ó. Ó, tem hashtag o Gil. Deixa eu ver se tá dando pra vocês verem. Acho que não, né? Pera aí. Ó. Deixa eu arredar pra cá pra ver, ó. Aqui, gente, tem hashtag, ó. O Gil, genro, fora Renata. As hashtags de agora. Mas tinha também é pouco. É pouco também tava, tá? Bom, gente, no mais, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Amanhã tem enquetes aqui atualizadas para a gente poder conferir tudo. No mais é isso, meu povo. Deixa aqui embaixo quem você quer que saia nesse paredão. Não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Um beijo, fiquem todos com Deus. Até a próxima e tchau, tchau.